segundo a advertência do parágrafo único do artigo 19 da Resolução número 21, de 24 de setembro de 2020, este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ. Seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes. Olá a todos, aqui quem está falando é o professor Ednei. Nós vamos começar trabalhando na aula de hoje, fazendo a criação de um projeto no Visual Studio. Para acompanhar essa aula é necessário o Visual Studio 2015 ou superior. Nós vamos criar um projeto, a princípio, um projeto web, e vamos fazer a divisão desse projeto em camadas. Tá? Essa aula ela tem material de apoio, então procurem na descrição do SIGA, o material de apoio, e na parte de comentários aqui da descrição do vídeo, que eu vou deixar os links de material de apoio, tá bem, para vocês. Então vamos lá, para criar o projeto eu vou com o Visual Studio aberto, vou clicar lá no menu File, New Project. Feito isso, dentro das opções que me abrem, eu vou deixar na linguagem Visual C#, Projeto Web, e eu vou escolher aqui, ASP.NET Web Application, tá? Eu vou dar um nome para esse projeto, vou chamá-lo de APNPs, ok? E aqui eu vou escolher um local para salvar o projeto. Browse, e eu vou escolher o local para salvar o projeto. Ok? Selecionei a pasta, tá lá, deu ok. Feito isso, ele vai mostrar aqui para mim qual tipo de projeto eu quero utilizar, Projeto vazio, Webforms, MVC e aí vai. Nós vamos escolher o projeto Webforms. Por quê? Porque apesar de ser uma tecnologia mais antiga, vai ser a mais rápida para a gente trabalhar, e o nosso objetivo não é fazer um site, é fazer uma programação para colocar lá no Unity, enfim. Então, dessa forma, a gente vai conseguir chamar as funcionalidades de uma maneira mais fácil, sem ter que ficar se preocupando muito com a interface gráfica. E a transposição desse código para o Unity vai ser uma coisa muito mais fácil de ser feita. Tá? Então, eu escolhi lá o Webforms, dei OK. Essa tela aqui de Create App Service, eu posso cancelar, não preciso dela. E aí o projeto está sendo criado. Então, quando eu crio aqui esse primeiro projeto, vejam que esse projeto, onde eu estou clicando aqui, projeto APNPs, ele é um projeto que está dentro de algo maior que a minha solution. A minha solution, ela pode ser encarada como a união de vários projetos, tá? E cada projeto desse, ele vai ser uma camada na minha aplicação. Essa camada, ela serve para eu separar a minha aplicação e dar responsabilidades para cada parte da minha aplicação. Então, eu tenho a primeira camada,
né, seguindo o modelo MVC, que separa a aplicação entre Model, Viewer e Controller. Eu tenho a primeira camada, que é a camada Viewer, né, que está representada aqui. Essa camada é a camada só de visão, ou seja, o que eu vejo, o que o usuário desse jogo vai ver e vai interagir. Então essa é a camada de visão. Nós temos uma segunda camada, que é a camada de Model. Essa camada de Model, ela faz a transição dos dados que estão ora no jogo e estão sendo levados para o banco de dados, né? Veja, o nosso jogo está sendo programado numa linguagem que é orientada a objetos, mas o banco de dados ele é relacional. Então essa camada de Model ela faz a transição do orientado a objeto, que está dentro da aplicação, para o relacional, quando o dado está indo do teu jogo para o banco de dados. E quando você busca os dados do banco de dados e traz para o seu jogo, você está fazendo a operação inversa. Então você está pegando os dados que estão de forma relacional e trazendo para a sua aplicação, para o teu jogo, né? Então você está pegando um dado que é relacional e está trazendo ele para o orientado a objeto, ok? E aí nós temos uma outra camada, que é a camada de controller. Essa camada de controller é a camada que vai de fato conversar com o banco de dados, ok? Ela vai conversar com o banco de dados e vai ali você vai fazer as operações de inserir, alterar, buscar dados, excluir informação. Você vai colocar regras de negócio também no teu jogo. Por exemplo, um usuário, para ganhar uma partida, ele tem que matar todos os inimigos da fase tal. Então você vai controlar isso para que não haja dado errado indo para o seu banco de dados nessa camada de controller, tá? Então, partindo desse princípio, a nossa solution ela só está com a camada de visão. Então eu tenho que criar mais dois projetos aqui. Um projeto para representar a camada de controller e outro projeto para representar a camada de modelo. De forma simplificada, né, eu vou fazer, ao invés de seguir exatamente o MVC e eu ter uma camada de model e outra de controller, eu vou fazer só mais uma camada por hora no nosso projeto, e essa camada ela vai ter controller e model, só para facilitar o nosso desenvolvimento. Mas o correto é o que eu estou fazendo, acrescentando uma camada, eu acrescentaria mais outra camada, tá? Então aqui, ó, na Solution, eu vou clicar com o botão direito, vou adicionar New Project, ok? E aí eu vou escolher o mesmo tipo de projeto, ASP.NET Web Application, vou chamar ele de APNPs, porém eu vou colocar aqui, ó, .DAO, tá? De Data Access Object, que vai representar as minhas duas camadas de controller e de model. E aí eu vou dar um OK. Da mesma forma, WebForms, OK. Essa tela eu posso cancelar e ele vai criar o apnps.dao aqui para mim, e eu vou ter dois projetos dentro de uma solution. Ok, eu tenho dois projetos dentro de uma solution, tá? Sendo que esse aqui é o meu projeto principal e esse aqui é a minha regra de negócio para esse projeto, ok? O que falta eu fazer? Olha, esse primeiro projeto aqui, ó, APNPs, ele está representando a minha camada de visão, ou seja, é com arquivos
que vão estar nesse projeto que o usuário vai interagir com esse, teoricamente, com esse jogo, tá? Então, esse cara aqui, olha, ele vai chamar funcionalidades que estão aqui no apnps.dal. Então, esse cara aqui, ele tem que conseguir enxergar, né, o apnps, ele tem que conseguir enxergar o apnps.dal. Então, para isso acontecer, eu tenho que vir aqui, ó, em Reference e dar um Add Reference. E aí ele já mostra aqui, ó, que dentro da própria Solution existe outro projeto. Então eu faço essa marcação e agora eu dou um OK. E aí eu consigo, agora, através do projeto, né, da camada apnps, eu consigo instanciar classes aqui do apnps.dal, tá? Bom, o que eu faço agora? Eu vou separar duas pastas, cada pasta dessa vai representar uma camadinha lá para mim, tá? Então, ó, no apnps.dal, botão direito, Add New Paste, deixa eu achar aqui, New Folder, desculpa, New Folder, eu vou criar uma camada, uma pasta, né, para Model e vou repetir o processo, botão direito, Add New Folder e vou criar uma para Controller, ok? Então, tá feito, agora a gente já pode começar a trabalhar no nosso projeto. Bem, gente, como vocês viram, essa aula ela foi muito simplificada e é super necessário que vocês acompanhem os materiais que vão dar suporte para que vocês entendam de fato outras informações até que se chegue nesse ponto, tá? De criação do projeto. Então, reforço bastante a ideia de que vocês assistam os demais materiais indicados para que consigam ter melhor compreensão de tudo que está sendo dito. Sendo que esses vídeos, esses materiais das apnps, eles são um resumo bem direcionado para o que vocês deverão fazer no projeto de vocês, tá? Para servir como avaliação.